é um mundo que constrói uma própria verdade que ela é afastada dos fatos. Modo de produção do uberismo. Então, a partir da organização do ecossistema, por meio de algoritmos e de uma plataforma digital de gestão. Não necessariamente detém os meios finais de produção, mas controla todo o ecossistema. Tá? O modo de consumir. Então, você tem um novo modo de consumir, que é o uso e não a propriedade. Então, são símbolos dessa, a Uber e o Airbnb. O Airbnb, então, eles não têm a propriedade, mas eles vão, então, você não precisa ter uma casa ou alugar algo. Você vai poder alugar, que tem outras pessoas que vão te fornecer, você vai usar. A mesma coisa da Uber, ela quer que você não precise ter carro, porque você vai alugar um carro, você vai usar a partir do seu ecossistema. Da mesma forma, modo de relação com o Estado. E aqui eles são mais disruptivos do que nunca, porque há uma ideologia libertária. O Estado impede a inovação, os tributos impedem você diminuir os custos de transação. Então eles são contra os Estados e são contra a regulação estatal e contra os tributos. Por natureza, todas essas empresas, elas simplesmente entraram nos estados. Mas como que elas se garantem? Com lobbies mais pesados nunca vistos. E também com chantagem, dizendo, olha, você população, a gente forneceu para vocês um transporte barato. Agora o Estado quer regular isso. Então vocês vão ficar sem esse trabalho, esse transporte barato. É uma chantagem que eles fazem no mundo inteiro. Eles entram com um preço baixo para chamar a população, eles fazem a chantagem, a população vem em defesa, há a regulação do jeito que eles querem, do que se houver regulação, e depois disso eles podem flutuar o preço do jeito que eles quiserem, porque toda a população já vai estar na mão. Eles têm uma proximidade muito grande com o poder, então o presidente da Uber já foi visto com o presidente da França, reunião só os dois, já se reuniu aqui no Brasil com o presidente do Senado, sempre quando lhe interessa ele tem uma proximidade muito grande. E a imposição do seu negócio à força, mesmo fora da lei. Vocês já viram aqui o tempo inteiro. Simplesmente essas patinetes estão no meio da rua, ocupando o espaço público de todos nós, sem permissão nenhuma, ninguém autorizou esse tipo de serviço, eles ocupam. Né? A vontade que eu tenho, né, de mostrar, fazer um paralelo com o que está errado, eu tenho vontade de montar uma borracharia ali, ó, na calçada. Logo ali, ó, tá vendo os cones? Eu monto uma borracharia ali e começo a exercer meu negócio. Se alguém vier falar para mim, eu vou falar, pô, o Estado só atrapalha os negócios, a livre iniciativa. Não é verdade? Olha a livre iniciativa aqui. Eu posso fazer, por que não? Eu vou gerar empregos aqui, não emprego, vou gerar trabalho. Algumas pessoas vão receber alguma coisinha aqui no meu trabalho. Mas é isso que é a ideia. O modo de trabalhar. Então, o modo de trabalhar é mais liberdade pessoal, para trabalhar quando quiser. O presidente da Uber disse recentemente isso, que o modelo deles permitia que a pessoa fosse como se fosse um empreendedor, que ele pudesse ganhar quanto que ele quisesse. Se ele se esforçasse muito, ele ganharia mais. Eu fico pensando, mas já não é assim no trabalho? Se uma pessoa trabalhar hora extra e trabalhar muito mais, ele não vai receber mais? Qual é a lógica? A lógica, então, é a disrupção da lei, da proteção, é querer que a pessoa então se esforce mais, produza mais, se acabe de trabalhar para ganhar mais. Essa que é a ideia, que é a ideia da concorrência. O modelo é esse trabalhador empreendedor de si mesmo, com horários flexíveis, sem direitos ou garantias, baseado na teoria do estrelato. O que é a teoria do estrelato? A teoria do estrelato é importantíssima para o neoliberalismo e para o capitalismo atual, que vai dizer, olha, que é a meritocracia, você vai chegar lá. Se você se esforçar, você vai chegar lá. E você vai e sempre pega um modelo de alguém que chegou lá, que de baixo chegou lá. E só que ninguém diz que essa pessoa é uma em 1 milhão, uma em 2 milhões, uma em 3 milhões. Atualmente, a Log
que é uma empresa de plataforma, faz isso. Ela pega e consegue fazer uma remuneração para meia dúzia de trabalhadores, e aí fala assim, olha, você vê que é possível ter uma ótima remuneração na plataforma, basta saber utilizá-la e bem trabalhar. Olha, só que ela não fala que aquilo ali representa 0,5% de todas as pessoas que trabalham na plataforma, ou menos do que isso. É a teoria do estrelato que é importantíssima. A questão do horário flexível é importante porque, com essa compressão do tempo e espaço, não precisa mais, e o poder de controle pelo algoritmo, você não precisa mais de horários fixos, gente. Isso daí é do passado. Não existe mais isso. A organização do trabalho, ela mudou. Da imagem do Chaplin, que é junto à máquina, nós mudamos para um controle que é realizado por todos. Existia aqui uma pessoa que controlava dentro da fábrica e via se as pessoas estavam trabalhando. Hoje a forma de controle não é isso. Ele tem postos de comando, de controle e de vigilância esparramados por todos. Vou ter que correr aqui. Então, o tempo antigo é um regime de tempo à disposição. Hoje não, você por meio do aplicativo e das sanções do aplicativo, sanções positivas ou negativas, você consegue internalizar a conduta. A pessoa, o trabalhador vai saber, fala assim, não, se eu fizer isso, eu vou receber mais. Não, se eu não fizer isso, eu vou receber uma punição, eu vou receber uma suspensão, eu vou receber eu vou ser descredenciado. Quem que faz essa vigilância? A forma de controle é um algoritmo que tem uma programação que controla, que dá inputs à espera de outputs. Por meio de quê? Prêmios, bonificações, suspensões, exclusões. Tem a mensagem como forma de controle e a vigilância, o capitalismo de vigilância. Na França, recentemente, foi identificada a existência da relação de emprego na questão da Uber, e o que foi dito? Há um controle total e vigilância sobre os trabalhadores, que é baseado no sistema de geolocalização. Então, a geolocalização, a possibilidade do empregador saber onde estão os trabalhadores e direcioná-los, determina e caracteriza a existência da relação de emprego, do controle dessas pessoas. Né? As avaliações, então, a onipresença dos dispositivos de governança e vigilância, com avaliação qualitativa e quantitativa dos objetivos. É um controle panóptico. Hoje, o controle é realizado por todas as pessoas. Então, se a gente pensar na empresa Uber, quem que fiscaliza? Não só o equipamento, o aplicativo que sabe exatamente onde, o aplicativo, inclusive, te corrige se você está correndo muito. Vai dizer, você está com uma velocidade muito grande. Vai corrigir você. Mas ele também conta com os milhões de usuários que, feliz da vida, dão as notinhas para lá. E não estão sabendo que elas estão controlando e sendo controladas ao mesmo tempo. O destinatário dessas notas, desse controle panóptico, ele são as empresas, não são os clientes. Né? Os clientes, eles são encarregados ou supervisores. São os novos encarregados ou supervisores que tomam conta da massa, do fluxo de trabalhadores da empresa. Né? Temos o controle pela precificação, então você transforma o trabalhador em empreendedor, mas o empreendedor em regime neofeudal. Por quê? Porque o aplicativo nada mais é do que um feudo. O ecossistema, que é a plataforma, é o único meio da pessoa conseguir trabalho. Então, ela necessariamente precisa estar nisso. Então, o motorista da Uber, qual que é a opção dele? Não trabalhar ou estar na Uber ou qualquer outro concorrente. Não existe, ele não pode pegar o carro dele e sair pegando gente na rua porque o guarda multa. E não vai multar se é da Uber. Então, o que é essa plataforma? Ela é simplesmente um regime feudal, é um feudo, em que ali há um contrato de vassalagem, em que o senhor feudal, que é a Uber, ele protege esses trabalhadores contra os inimigos, digamos, do Estado. Ele vai proteger contra os táxis, ele vai fazer os lobbies todos para garantir que essa pessoa esteja ali no trabalho. Em troca, o que o motorista da Uber dá? A talha. Igual no regime feudal, parte da produção dele, ele dá para a própria empresa. Então é um regime, digamos, é um regime neofeudal.
com uma ideia de trabalhadores concorrendo livremente uns com os outros, e que a gente sabe que não é livre, porque o trabalhador ele concorre dentro das plataformas. Nós estamos pensando aqui em aplicativo, na Uber, mas eu queria que vocês pensassem em todo tipo uma empresa é uma plataforma também, e onde que as pessoas trabalham. Onde que ele pode conseguir livremente isso? Não, não pode. E não é livre, só tem trabalho dentro das plataformas. Então você controla pela tarifa baixa. Então pela precificação da Uber, você consegue dizer, uma pessoa para conseguir sobreviver, ela vai ter que trabalhar pelo menos 44, 60 horas. Porque você precificou, você colocou, você controlou o preço. Você tem o controle pelas premiações, então são os carrots, pelos incentivos financeiros, o preço dinâmico, premiação, preço mínimo garantido por hora trabalhada. E a ambiguidade da liberdade concedida, incutida no espírito da pessoa a ideia de liberdade do trabalho. Vida sem patrão. Você já viu a propaganda da Uber? Seja seu próprio patrão. Essa que é a ideia, coloca lá. Mas ela é imediatamente negada na vida real, em que a pessoa se mata para trabalhar e ela não vai receber o dinheiro que ela pretendia. Hoje eu só vou trabalhar 3 horas. Quando dá 3 horas não recebeu nada, né? Hoje eu recebi aqui uma pessoa em um aplicativo desses de entrega de mercadoria, um dos pedidos, ele precisava trabalhar 5 horas e ele ia receber R$36 pela tarefa. Então, é uma forma de trabalho vigiada, com punições, com falta de apoio, diálogo, impossibilidade de fidelização de clientes, ameaças e o que ocorre é a dispensa de trabalhadores, que é o que eles chamam de maneira eufêmica de desligamento ou descadastramento do sistema. Então nós temos uma refeudalização das relações. Para terminar aqui, e o direito do trabalho com isso? Bom, altera-se a formatação, mas resta a natureza. De um lado tem as pessoas que têm capital, do outro as pessoas que têm o trabalho como única fonte de possibilidade de sobrevivência. Então a premissa do direito ao trabalho ainda existe, a premissa da necessidade de regulação. Nós não somos agora, apesar de tentar se construir, uma sociedade de proprietários. Ainda mantém-se, apesar de uma tentativa de máscara, mantém-se, existem os verdadeiros proprietários que hoje são donos do capital e aqueles que só têm o trabalho, no máximo uma ferramenta para sobreviver, né? Então continua a exploração, continua a necessidade de regulação dessa concorrência, como eu falei para vocês, em 3 níveis. Então toda vez que alguém se pergunta, nesses trabalhadores novos de plataformas, aplica-se o direito do trabalho? Eu inverteria essa pergunta. Por que não se aplicaria? Por que não se aplicaria? Isso nós estamos falando até numa possibilidade de regulação, mas o que não é o nosso problema, porque aqui no Brasil já existe, tem uma sabedoria da Lei Brasileira de 2011 que equiparou para o efeito da relação de emprego a subordinação pessoal com a telemática, com a informática. É igual na lei brasileira o controle pessoal e o controle telemático. Então, a nossa lei não precisa inventar muito não. Um juiz, para conceder o vínculo de emprego no Brasil, não precisa nem falar isso tudo que eu falei. Basta ir para o parágrafo único do artigo 6º da nossa consolidação da lei do trabalho, que está escrito que esses trabalhadores são empregados. Não precisa vir isso. Toda essa fala enorme, que inclusive eu passei do tempo aqui para vocês, foi para chegar nesse final. Foi para chegar nesse final para que vocês compreendessem qual o processo. Entendido o processo, para nós fica: quem não entende pela lei brasileira que não é empregado, um empregador em plataforma de trabalho, do estilo de transporte de passageiros e transporte de pessoas, está descumprindo a lei brasileira. Muito obrigado, gente.